Olá, meu nome é André e está começando o Máquinas do Tempo, podcast do antigo mobilista, do automobilista e podemos então chamá-lo do amigo mobilista. Junto comigo nesse podcast está o Rei, o maior conhecedor de máquinas sobre rodas, meu grande mentor e, por coincidência, o meu pai. E aí, Rei, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo ótimo. Animado para esse projeto novo? Vamos ver, ué. Estou animado, vamos ver. Então tá bom. Muito bem, nesse podcast nós trataremos do mundo dos carros, em geral, restauração de carros, histórias de corridas, entrevistas com pilotos e pessoas que de alguma forma impactam no mundo sobre rodas. Antes eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores da Interrede, a internet mais estável do Brasil. O que acontece se a sua internet cair? São prejuízos, né? Perda de produtividade, dano à reputação. Então, escolha sempre a melhor internet. Tem aí o QR Code na tela e você pode estar entrando em contato com o pessoal da Interrede. E a cafeína, o café especial do amigo mobilista. Esse você pode beber e dirigir. Se você está assistindo esse podcast, vá até a cafeteria Cafeína na Savassi e diga esse código que nós vamos enviar para você, que está na tela, e você terá 10% de desconto em qualquer dos nossos produtos, ok? Sem mais delongas, esse é o nosso primeiro podcast e essa é uma pergunta que vai se repetir muitas e muitas vezes ao longo das nossas entrevistas aqui. Então, Rei, vamos começar. Onde começou e por que começou a sua paixão por carros? Bom, é o seguinte, eu não sei se isso já estava nas minhas veias, assim, desde que eu nasci, mas eu nunca me esqueço de uma vez que o meu pai me comprou uma revista quatro rodas, eu acho que ela era número 10. Isso foi lá por 1962, 63. Eu não esqueço porque ela tinha um Cinca Chambó na capa, meio rosado, meio salmão e tal. Eu peguei aquela revista e li de cabo a rabo, achei aquilo fantástico. Tinha matérias sobre corrida, tinha matérias sobre os primeiros carros da indústria nacional. Bom, aí a partir daí eu comecei a comprar essa revista todo mês, porque ela era mensal. Bom, logo em 64 iniciou a edição da revista Autosport, mas ela ainda não era da Globo, era uma revista independente. E o dono era um aficionado por automobilismo. A revista era basicamente focada em automobilismo brasileiro e internacional. Aquela sim era a revista espetacular. Infelizmente o dono da revista veio a falecer num desastre de avião. E a revista foi colocada à venda, passou para a mão da Globo, aí perdeu o principal, o DNA dela. Mas enfim, aí foi quando eu comecei a realmente a gostar de carros e corridas. Foi nessa época aí, eu tinha aqui uns 12, 14 anos e tal. Aí eu nem sabia nessa época que existia um autódromo na minha cidade, porque eu morava em São Paulo, eu sou paulistano, né? Morava em São Paulo, e o autódromo de Interlagos já existia, mas eu, com 12 anos, nem sabia que existia. Aí por causa da revista, passei a saber e comecei a ir às corridas. Eu ia de ônibus. Nós vamos até falar sobre isso mais à frente. Você citou a revista Quatro Rodas, eu lembro que na sua coleção você tem a Eu tenho, eu devo ter, eu acho que uns 20 anos de quatro rodas, porque depois, essa do número 10, eu depois tinha aquele esquema de você escrever para a editora e pedir números atrasados. Eu pedi o número do 1 ao 9 e consegui. E do Autosport também, você tem? Da Autosport, a Autosport, né? Eu comprei desde o número 1. Ah, bacana. Então eu vou falar por mim aqui. Na nossa casa, o pessoal que está assistindo aí, carro e automobilismo sempre foram o esporte número 1. O futebol, que é o principal esporte paixão do brasileiro, se dependesse da influência do meu pai, seria quase zero. A gente até tem uma história de futebol que a gente vai contar mais à frente, hoje não vem tanto ao caso. Mas eu devo dizer que
eu contrariei essa regra, né? E eu gosto muito de futebol. Eu vou, inclusive, a quase todos os jogos. Mas a gente sempre conversou sobre carro e corrida. Sempre que a gente ia fazer algum programa, ele era sempre ligado a carro e corrida. Então, eu tenho que dizer que a gente aprendeu tudo, quase que por osmose com meu pai sobre carro. E quando ele tomava conta da gente, isso é muito engraçado, o principal programa que ele fazia era levar a gente para a oficina do Balalau, lembra, pai? Lembro demais. A oficina do Balalau, a gente ficava entrando em todos os carros antigos, todos os carros velhos, e a gente se perdia entrando em tudo, mexendo em ferramenta. Então essa foi a nossa infância. Eu praticamente não tive muita escolha a não ser gostar e respeitar principalmente o mercado de carro. Mas e o automobilismo? Ele veio junto com essa paixão por carros, né? Praticamente junto, porque eu, na verdade, meu pai tinha um carro, daqueles carros americanos, um Pontiac, e eu achava interessante e tudo mais, mas eu gostava de carro esporte, entendeu? E carro esporte era carro de corrida, pô. Naquela época, década de 60... American Muscle, assim. Não, os carros europeus, de modo geral, tá. né? Naquela época, o que acontece? Não, tinha os americanos, começou os American Muscle, o Mustang, né, que foi dos primeiros, começou isso em 64. Na década de 60, né, aqui havia as fábricas brasileiras, tinham suas equipes de competição. Então a Willys tinha a equipe dela, a Vemag tinha que fazer o DKV, tinha a sua equipe de competição, e a Cinca também tinha a sua equipe de competição, né? E isso dava os rachas, etc. Além disso, corria junto. Na rua. Não, era Interlagos. Interlagos era o único autódromo do Brasil, não existia outro. Fazia-se... Jacarepaguá ainda não? Não existia, mas fazia-se corrida na Gávea. Na Gávea eles faziam corrida lá, entendeu? Era um autódromo na rua. Mas eu não cheguei aí na Gávea, mas na Interlagos eu ia muito, porque a gente ia eu com um amigo meu, que era aficionado também, a gente pegava o ônibus e ia tal. E Interlagos, nessas alturas, já estava bem deteriorado, porque foi inaugurado em 1940 o autódromo, né? E você entrava pelos buracos, a cerca era fraquíssima, qualquer lugar tinha um buraco para você entrar, tinha bilheteria, mas acho que ninguém pagava ingresso ali. Para entrar nos boxes também era facílimo, né? E você ficava acompanhando o desenrolar lá das corridas. As corridas normalmente eram de longa duração, com 2 pilotos por carro, né? E isso é o que me motivava mais, né? E depois assim... Você ia várias vezes durante o dia ou você ficava direto? Não, a gente ia num treino, tá? Normalmente no sábado, porque não tinha aula, né? No sábado e depois voltava no domingo para a corrida, né? Meu pai não levava, ele não curtia isso, né? Então era assim. E agora, os carros antigos, o gosto pelos carros antigos veio muito depois. Eu já era casado e tudo mais quando eu comecei a gostar de carro antigo, né? Eu vou até pegar um gancho aqui. A gente fez a Drivers Parade lá da Stock Car, né? Cada um entrou com um piloto. Então essa pergunta sobre né, automobilismo e o antigo mobilismo, várias vezes esses dois mundos eles não convergem, né? Eles não ficam juntos. E é engraçado porque eu estava levando o Gabriel Casagrande, você levou o Nelsinho, né? Nelsinho Piquet Júnior, e eu estava levando o Gabriel Casagrande, e ele chegou num determinado momento, eu perguntei para ele do traçado lá e a gente foi conversando, ele gostou bastante. E ele ficou super interessado sobre o modelo do carro, porque ele não tinha essa afinidade com carros antigos.
E como a gente sempre foi criado, né, bastante nesse mundo, nesse universo das duas coisas, do automobilismo e do antigo mobilismo, eu nunca tinha parado para prestar atenção que eram mundos completamente diferentes. E eu reparei que várias vezes se une, mas mesmo assim ainda continua diferente. Você concorda comigo sobre essa observação? Olha, eu concordo e vou te falar, se depois você me contou isso, eu lembrei um caso de um amigo, um companheiro nosso, colecionador também, que um tempo atrás aí, assim, faz uns 5 anos, ele me contou um caso que ele encontrou com o Toco Martins. Esse Toco Martins era piloto da Sinca, na época que a Sinca tinha a sua equipe de competição. Nessa época, para ganhar dos Alpine, que a Willys corria, a Willys era fabricante dos Renault, né, no Brasil, e então para ganhar da Willys, que corria com os Alpine, eles importaram 3 Sinca Abarth, que eram um canhão para a época, né, para o Brasil e tal. Mas um deles teve um motor fundido. E aí, porque na época, a dificuldade de importação de peças existe até hoje, né? Mas naquela época era mais difícil ainda. O que eles fizeram? Eles adaptaram um motor de Sinca Tufão. Era um motorzinho pequeno, né? Para substituir. Mas até que ficou bom. E eles andaram correndo com esse carro adaptado e tal, etc. E aí esse meu amigo perguntou pro Toco: ô Toco, você lembra daquele Sinca Abarth com motor de Sinca Tufão? O que virou aquilo? Porque esses carros essas Sincas Abarth foram importados para o período experimental, então não tinha que pagar direitos alfandegários, nada disso. Então, quando venceu o prazo, que foi de 2 anos, que é 1 ano renovável por mais um, eles foram devolvidos para a Europa. Dizem que foi devolvido para a Europa. Outros dizem que foram escrapeados, que os carros foram destruídos, etc. Mas isso não se sabe até hoje. Aí esse meu amigo perguntou para o Toco se ele sabia do paradeiro desse carro. Aí o Toco falou que ele não lembrava nem do Sinca Abarth, que tinha sido colocado o Sinca Tufão, quanto mais lembrar o paradeiro dele. Então, quer dizer, o corredor, ele normalmente não está nem aí para o carro que ele está dirigindo. Entendeu? É difícil um corredor desses, um piloto, ter uma relação com carros antigos, exceto exceções muito honrosas. Agora a gente viu aí, né, o Norris saindo para jantar com uma Lamborghini Miura maravilhosa, e a gente viu também o Russell andando numa Mercedes, se não me engano ela era uma 280 SL. E o Toto Wolff com uma 300 SL Roadster, muito legal também. Então, essa turma tá... Um que eu lembro que gostava de carro antigo, que foi campeão da Fórmula 1, mas foi campeão em 1961, foi o Phil Hill, era um piloto americano, foi campeão pela Ferrari em 61. E ele, depois que ele se aposentou, ele se tornou um colecionador de carros antigos. Isso é uma coisa sui generis, né? Nesse mundo. O Felipe, ele estava falando esses dias aí no podcast, num desses podcasts, eu não sei qual que era exatamente, mas ele tinha uma F40 em Mônaco, e quando ele resolveu que ele ia mudar para o Brasil, ele já vendeu, porque ele falou, lá não dá para dirigir e etc. Mas assim, a gente tem muito essa história também, não só pela performance do carro, mas também por curtir o design do carro, né? Então, assim, se você tiver uma sala, você colocar uma F40 é um belo de um artigo de coleção, né? A única F40 que existe no Brasil foi importada pela Fiat. E ela ficou aí, quando a Fiat resolveu se desfazer do carro, ela ficou um tempo aí ela já se tornou um carro velho, né? A Fiat não tinha mais interesse em manter aquilo e resolveu vender. Foi difícil de vender, viu? Até que quem comprou foi um colecionador lá de Ribeirão Preto.
Ele tá com o carro até hoje. Mas ele anda pouquíssimo com ela, porque ela é muito baixa e pega em qualquer lugar, entendeu? Né? Maravilhoso. E o Felipe me parece que ele não é de ter o carro guardado, nada eu acho disso. que ele gosta de rodar mesmo. De rodar mesmo, Eu acho que para ele carro parado é desperdício. E aí também pesou o aspecto que se ele tivesse que importar o carro, ele teria que pagar uma fortuna de imposto. Então desanimou. E voltando ao nosso papo anterior, como que era para você fazer esse acompanhamento das corridas? Porque hoje em dia, né, a gente tem aqui o celular, a gente tem um monte de jeito de ver o que está acontecendo na corrida. Hoje em dia você tem aplicativo que mostra a corrida em tempo real, ou você... Minha infância sempre teve transmissão de corrida em tempo real e etc. Como que era na época para você acompanhar? Era revista, era fita de vídeo VHS, ia no cinema? Como é que funcionava isso? Só a Auto Esporte. Só na década de 70 começou a vir a Auto Sprint, que era uma revista italiana que era dedicada a automobilismo. E eu tenho alguns exemplares, mas ela era cara para danar. Então, para mim, era difícil. Eu comprava de vez em quando. Normalmente eu comprava, porque era a década de 70, aí o Emerson era o piloto brasileiro, né? Era o meu ídolo, pô. Porque o cara que abriu as portas para todos os corredores do Brasil, né? E então quando ele ganhava, eu comprava a revista, só quando ele ganhava. Mas para você entender como que estava funcionando o campeonato na época, era através de... Só através da Auto Esporte, porque não tinha outra informação. Não tinha, exceto na década de 70, que aí já tinha transmissão por televisão, entendeu? Mas na década de 60 nada. Na década de 60 nada. Tinha corridas que, se eu for falar aqui para vocês, vocês nem fazem ideia do que era. Tinha um campeonato nos Estados Unidos chamado Can-Am. Era o campeonato canadense-americano. E o regulamento era bem frágil, assim. Era bem... como é que eu vou dizer? Podia quase tudo, entendeu? Mas o carro era um carro esporte, tá? Não era um monoposto como um Fórmula. Era um carro seria para 2 passageiros, mas não era, ia um só. E a McLaren era invencível. E os motores eram motores Chevrolet de 8 litros, para você ter ideia. Nossa. Motor de 8.000 centímetros cúbicos. Poxa, aquilo era um canhão, entendeu? E só quem dava cobertura, isso era na década de 70, comecinho da década de 70. Quem dava cobertura para isso era só a Auto Esporte, né? Eu tenho até um livro que eu comprei na loja do Ralph Lauren em Miami. Que é um grande colecionador de carros. Exatamente, de passagem, o Ralph Lauren tenho. Pô, eu só de Ferrari 250 GTO ele tem 2, pois. Bom, ele tem um livro de fotos, um livro muito bacana que eu comprei lá na loja, custou até caro para danar, só sobre carros da Can-Am, tá? E, bom, aí o que aconteceu? Como a McLaren dominava esse campeonato. A McLaren foi campeã desse campeonato da Can-Am muito antes de ser campeã da Fórmula 1. Ela competia na Fórmula 1, mas nunca tinha sido campeã. O primeiro campeão da Fórmula 1, da McLaren, foi o Emerson, em 74. Então, aí a McLaren vinha ganhando, até que a Porsche resolveu fazer um carro específico para a Can-Am. Era um carro de 1.500 cavalos, para vocês terem ideia. Nossa, então não tinha limite. Não tinha limite. Nada. Punhetado. Eles pegaram um Porsche 917, que era carro que corria em Le Mans, e botaram um turbo. Aquilo, um carro 12 cilindros, com uma cilindrada altíssima, com um turbo,
Você imagina o que era. E aí passou a ganhar tudo. Nossa, sensacional. E eu lembro que você falava e me contava muita história, a gente até é engraçado. Quando a gente ia na época a gente alugava fita de vídeo, né? A gente ia pra locadora alugar fita de vídeo, a gente alugava várias vezes fitas sobre corridas de marcas. E você falava muito das corridas de marca. Qual que é a diferença das que tem hoje em dia? Como você assistia e acompanhava essas corridas? Era só por fita mesmo, né? Não, exatamente. Bom, aí até que o Steve McQueen resolveu fazer aquele filme 24 Horas de Le Mans, que eu acho aquele filme fantástico. Deu um prejuízo danado o tal do filme, mas, pô, o filme é espetacular. Quem tiver atual até hoje, né? E quem tiver a oportunidade de ver, eu não sei se tem no YouTube, eu acho que tem no YouTube. Ou até, talvez, na Netflix, acho que não tem. Talvez, YouTube só. E é o seguinte, era uma disputa entre a Ferrari e a Porsche, que retratava uma disputa real. Mas não foi dessa vez que a Porsche ganhou, não, entendeu? Mas ele romanceou bem e tal e coisa, mas ficou um filme muito legal. Essas corridas de marcas da época, elas não existem mais hoje, Existe. Teve aí agora 6 horas de São Paulo, né? Que a Toyota ganhou. A Toyota hoje seria o que seria. Então seria essas corridas de endurance. Hoje. Endurance. Le Mans, às 6 horas de Interlagos. Exato, outras. Tem no mundo todo. Tem. E por falar nisso é até interessante, né? As 24 horas de Le Mans desse ano, tinha lá uma das equipes que era a Isotta Fraschini. Exato. Que era uma empresa, né, que fazia carros de luxo. Seria compatível à concorrência de uma Rolls-Royce ou de uma Maybach. Exatamente. Né? E agora eles estão fazendo carro de corrida para Le Mans. Eu acho que a ideia deles é fazer carro esporte, porque hoje o mundo dos hypercars, Lamborghini, Ferrari. A Ferrari tem os carros mais Pagani. Entendeu? Tem muito. Koenigsegg. Parece que tem muito comprador para esse tipo de carro. Então, acho que a ideia deles é fabricar esse tipo de carro e, para divulgar, nada melhor do que pôr os carros na pista, né? Verdade. E seu piloto favorito de todos os tempos? Quem é? Vou falar o meu aqui, claro, Senna. Eu acho que de todo brasileiro, o Senna não é só um piloto, ele é um herói, né? Mas eu faço essa pergunta para você porque eu sei que ela é polêmica. Isso é difícil dizer, porque é o seguinte, eu acho que tem o piloto a cada tempo, entendeu? Eu acho que o Senna teve a era dele, o nosso amigo Lewis Hamilton está tendo a era dele, que eu acho que está no final. Agora chegou a era do Verstappen, tá? Houve a era em 70 que foi interessante, porque era muito disputado, entendeu? Mas na época do Senna também, né? Você tinha Prost, você tinha Mansell. Ele só tinha um adversário e depois teve o Mansell, mas quando o Mansell... O Piquet, ele pegou o final do Piquet também. Pegou o final do Piquet, mas o adversário dele para valer mesmo foi o Prost. Porque tinha o único carro que competia e tal. Quando ele foi... houve algumas corridas que teve aquele chamada a Volta de Deus, né? Que chama, acho que foi em Donington Park, que ele saiu da 5ª posição no piso molhado e passou todo mundo na primeira volta e tal. Aquilo foi fantástico, mas foi uma corrida só, quer dizer, é complicado dizer isso. Eu acho que começou... Não foge não, quem é seu piloto favorito? Não, eu não tenho não. Eu acho que, por exemplo, na década de 70 quem dominou foi o Fangio. Isso aí é inegável. Né? 70 não, de 50. Desculpa, de 50 foi o Fangio. Na década de 60 foi o Jim Clark, não é isso? Aí quando chegou na década de 70 foi o que teve mais disputa, porque tinha o Emerson, tinha o Jack Stewart, tinha o Nick Lauda, né?
E outros mais que eu não lembro. Poxa, mas foi onde tinha mais disputa. Por que tinha disputa? A Ford resolveu participar de competição. Para isso, ela pagou uma empresa inglesa que se chamava Cosworth, para desenhar, para projetar um motor para a Fórmula 1, né? E eles fizeram um motor e que foi adotado por, acho que, os 70% das equipes. Então isso fazia um equilíbrio gigantesco. A aerodinâmica não era tão importante como é hoje. Entendi. Entendeu? Então, isso aí fazia com que o braço do piloto era muito importante, a durabilidade dos carros. Tá? Para você ter ideia, por exemplo, o Emerson teve chance de ser 4 vezes campeão, né? Ele foi campeão 2 vezes. Foi campeão no primeiro ano em 72 com a Lotus. Em 70, ele não era o mais rápido. Em 73, a Lotus resolveu contratar o Ronnie Peterson, que era mais rápido que o Emerson, com certeza. Só que ele não tinha a mesma consciência de fazer o carro durar, de pneu durar. Isso que eu ia te perguntar agora. Nessa época tinha essa diferença de pneu também? Tinha, o cara de consumo de pneu? mas não se trocava pneu. Isso né? Começou com o Piquet mais à frente. Aí, o que aconteceu? Quando chegou na última corrida, era Monza, o Emerson pediu para o Colin Chapman, que era o dono da Lotus, né? Para, se caso ele estivesse atrás do Ronnie Peterson, para o Ronnie Peterson dar passagem para ele. Porque se ele ganhasse a corrida, ele seria campeão. O Colin Chapman não permitiu. Falou, não, vocês disputam na pista. O Emerson não conseguiu passar o Peterson. O Emerson ficou em segundo lugar e tal. Ele ficou revoltado, foi para a McLaren. O Emerson foi para a McLaren. Chegou na McLaren e foi campeão no primeiro ano, que foi 74. Bom, aí em 75, ele não... Quando chegou em 76, ele saiu para ir para a Copersucar Fittipaldi, né? Uhum. E a McLaren contratou o James Hunt. O James Hunt foi campeão em 76, foi com o ano que o Nick Lauda teve um acidente, queimou o rosto, essa coisa toda e tal. Se o Nick Lauda não tivesse acontecido esse acidente, tranquilamente ele seria o campeão. Mas ele teve o acidente. Voltou ainda em 76, mas ele não quis... quando chegou no Grande Prêmio do Japão, que era o último da temporada, ele não quis continuar a corrida e parou no box. Falaram que se o piloto não quisesse correr, que ele ia ser suspenso, etc. E tal. Eu falei, bom, então tá. Ele deu uma volta e parou, tá? Porque chovia demais. E o James Hunt não parou e foi campeão. Se o Emerson não tivesse saído da McLaren, o carro era muito bom, ele seria campeão, entendeu? O fato, por exemplo, o Fangio. Sempre que eu conversei com você dizia que o Fangio era o melhor piloto de todos os tempos, certo? Eu acho que você tem que comparar com os adversários, não é isso? Uhum. Se você considerar que o Fangio disputou 52 grandes prêmios de Fórmula 1 e ganhou 24, isto é, 46%, pô, você tem que colocar ele... Não morreu. E não morreu. E começou tarde também, né? Começou com 39 anos, poxa. Entendeu? Ainda foi sequestrado em Cuba. Você tem ideia? Foi disputar uma corrida de carro esporte. Porque naquela época, e isso até década de... Eu não sabia que ele tinha sido sequestrado em Cuba. Pois é, eles foram disputar uma corrida de carro esporte em Cuba, tá? E ele na época corria pela Maserati. Aí o Fidel Castro, na época estava começando a Revolução, né? O Grande Prêmio era promovido lá pelo Fulgêncio Batista, que era o ditador de Cuba. E ele então, porque o Fangio era a principal atração da corrida, os caras foram no hotel e sequestraram o Fangio.
Que isso, E filho. eu não sei, não lembro se eles Que várzea. libertaram ele antes ou depois da corrida. Eu acho que foi depois só, pô, para a corrida ser um insucesso. E o Forge, além disso, foi campeão por 4 marcas diferentes. Verdade. Pô. 5 anos, poxa. É. Não é possível. Aí é Maserati, Alfa, Ferrari, Maserati, Mercedes, Alfa, né? Mercedes e Ferrari. Ele correu pela Maserati 2 vezes. Ele foi 2 vezes campeão pela Maserati? 2 vezes Eu campeão. achava que ele tinha sido 2 vezes pela Mercedes. Não. Sensacional Uma vez só. mesmo. Agora, o piloto brasileiro. O piloto brasileiro tem, eu acho. Quem você acha melhor? O mais rápido, sem dúvida, foi o Ayrton Senna, tá certo? Uhum. Agora, o Piquet teve seus méritos. O Piquet, olha genioso, só. né? Genioso. Ele era meio irascível com a imprensa, principalmente, e tal. Achava que todo mundo tinha que entender das coisas, etc. É meio complicadinho, mas o que acontece? Ele foi um dos poucos pilotos a ganhar um campeonato sem ter o carro e não ganhar, a equipe não ter o título de construtores. Isso eu acho que foi o último, né? Não, eu acho que o Verstappen teve recentemente. Aquele ano que ele disputou com o Hamilton. Com o Hamilton, que a Mercedes foi campeã Exato, por equipe e ele foi de pilotos. Bom, e entre carro clássico e carro esportivo? Você consegue responder isso? Se você tivesse que optar, você vai ter um carro o resto da sua vida. Seria um carro clássico ou um carro esportivo? Eu acho que, para mim ter... eu digo assim, quando eu digo um carro clássico, os esportivos clássicos também entram nessa. Então, por exemplo, carros antigos mais esportivos. Ou então um carro mais clássico, mais estilo luxuoso. Se eu pudesse escolher, eu teria um esportivo mais antigo, mais antiguinho, tá? Né? Vamos dizer assim, uma Ferrari V12, motor dianteiro, né? Tá certo? Tá certíssimo. E um carro... Qual que é seu carro favorito? Meu carro favorito é uma Ferrari, seja ela qual for. Não, eu gosto daquela 800. Você gosta da GTO? Não, a GTO. Você teria uma GTO, né? Mas... Não, é porque eu teria, por exemplo, a 250 Testarossa. Aquela que é anterior à GTO. Que ela é, né? Cabriolet. Ponton Fender, que fala, que tem o paralama aberto, assim, né? Aquilo ali é obra de arte, aquilo é maravilhoso. Sabe o que acontece? O problema não é problema, é solução. É que as Ferraris, de modo geral, aliás, não são só as Ferraris, os carros italianos o design sempre é muito bonito, porque a escola italiana de design sempre foi muito forte, né? Desde a Idade Média, pô. É igual aquela cena do Ford versus Ferrari, né? Aquela cena do Ford versus Ferrari, que eu sei que você tem suas ressalvas com o filme, nós vamos entrar nisso nos próximos capítulos, mas tem uma cena que chega eu não lembro exatamente quem, mas era alguém que trabalhava na Ford, né? Aí ele olha aqueles protótipos maravilhosos, acho que era P4, não lembro. 330 P4. P4, né? Olha a P4 assim da Ferrari com aquelas rodas douradas e tal, ele vira e fala assim, se fosse um concurso de beleza, a Ferrari já seria campeã, né? Isso aí, exatamente, quem fala é o... Não sei se isso ocorreu de verdade, não, mas se não como se diz na Itália, se não é vero, é bem trovato, porque é o Ken Miles que fala para o Carroll Shelby. Pro Shelby, além de tudo, né? Sensacional. E de corrida, a corrida extinta, que a gente, eu e você, nós somos grandes admiradores também de corridas de rua, de principalmente rally e tal. A gente gosta bem dessas corridas, principalmente quando tinha aquela
aquele carro mais esportivo dentro das cidades, né? Dessas corridas extintas, qual que você queria que tivesse até hoje? E valendo qualquer uma, Mille Miglia, Targa Florio, as carreiras, né, que tinham. Explica um pouquinho sobre cada uma e qual que é a sua preferida dessas Olha, duas. você quer saber? Existem ainda. Só que não tem mais o mesmo, não são as mesmas. Porque, por exemplo, a Mille Miglia seria difícil reeditar, porque o acidente que houve lá, que deu fim à corrida, foi muito feio. E a Targa Florio também, que corria O acidente que aparece no filme, né? filme Ferrari, do lá, do Alfonso do Alfonso Deportado. Deportado. O que acontece? Muito difícil reeditar uma prova. A Targa Florio é a mesma coisa, né? Se você pensar que aquilo passava dentro de cidadezinhas minúsculas lá, no interior da Sicília, né? Mas, pô, tá aí sendo disputado o Rally dos Sertões aí, ó. Pois Isso aí é mais ou menos igual, entendeu? É os caras baixando o cacete numa sem pista, sem saber o que tem pela frente, nem nada, tá? Os rally do Mundial de Rally, tem aí no YouTube um filme que é Audi versus Lancia, que é a disputa da Audi, que corria com um carro, o Audi Q4, né, com tração nas quatro, com a Lancia, que no começo, eu não lembro o nome do modelo, mas a Lancia corria com um carro, primeiro com tração dianteira, e depois aí no ano perdeu, no ano seguinte passou a correr com um carro com tração nas quatro também, e aí ganhou, da Audi e tal. Mas, poxa, aquilo passando no interior lá, os circuitos na Europa, com a toda, também existe. Existe, sim, é sensacional. E em relação ao seu traçado favorito, hoje, assim, vale tudo, Le Mans, Interlagos, Spa, ou se você gosta de corrida mais... Eu acho que o traçado mais interessante é do Spa. Né? E uma das coisas que mais... É o que dá mais confusão, né? E é das mais antigas, né? Junto com Interlagos. Né? Não, Interlagos veio depois, né? Começou em década de 70, o Spa é desde o começo. Desde 1950, né? Sensacional. Maior marca de carros, pra gente finalizar. Marcas de carros? Maior marca de carros. Eu acho a Ferrari. Pronto. Então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Máquinas do Tempo, o nosso podcast. E você esqueceu eu queria agradecer. De falar uma coisa. O quê? Diga. Pedir pro pessoal seguir, pedir para comentar. Verdade. Então, siga. Ativar o sininho. Então é isso aí, ó. Tá mais que pedido. O rei pediu, a gente endossa. Viu, pessoal? Nos próximos vão ter atrações. Nós vamos fazer reportagens sobre carros. Como o André falou, vamos tentar trazer aí entrevista com pilotos. Quem sabe... Aqui a gente está aqui em Belo Horizonte, é difícil trazer piloto, mas quem sabe o ano que vem, quando tiver a Stock, a gente consiga trazer algum piloto da Stock para cá, ou alguns, né? Exatamente. E é interessante, essa semana próxima agora, nós vamos fazer, né, uma rodada lá, nós vamos para Araxá, no encontro de elegância lá de Araxá, com carros antigos de Araxá, que, na minha opinião, é o maior evento de carros antigos do Brasil. Você concorda comigo? Claro. Então, ele está aqui em Minas Gerais e a gente vai mostrar tudo para vocês aí no YouTube. Então, siga a gente, curta, como disse o Rei, comente, e a gente vai trazer muita informação bacana. Esse é um projeto novo, espero que a gente tenha uma longa vida aí com vocês. Um abraço. Você quer falar mais alguma coisa, Rei? Não, fala aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Abraço.